Olá, meus irmãos. Em meio à grande tribulação aí dessa pandemia aí que está correndo, eu vejo muitos irmãos nossos que estão fortalecidos no Senhor, que estão buscando o Senhor com todo o seu entendimento, todas as suas forças, e que o Senhor continue abençoando a cada família da nossa igreja. Amém? Eu vou deixar uma palavra de Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Então, irmãos, vamos ser fortes, corajosos. Entendeu? O Senhor está com a gente, nos abençoando, guardando e nos protegendo. Amém? Que o Senhor esteja com cada um. Vamos louvar o Senhor. Amém? Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, e a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida, de graça receber por sua cruz, da morte me livrou e trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu
Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Tão bom poder estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com vocês. A palavra de Deus diz que Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus tem me usado o pastor Reime, a Cat também tem ministrado, e vocês também têm ministrado de alguma forma a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa, nessa manhã, fazer morada e fazer essa transformação que Deus quer fazer, tá? Queria orar, e aí a gente vai trabalhar aqui o tema, trabalhar aqui duas histórias fantásticas, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego a Ti esse culto, esse tempo de adoração. Obrigado pelos louvores, obrigado pela vida do Marcelo, que está sempre disposto. Te louvo pelo ministério de louvor, Deus. Te louvo, Senhor, porque a gente pode Te adorar, Pai. Agora me usa, que eu diminua e o Senhor cresça, que a palavra do Senhor tenha maior abrangência nessa ministração, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Hoje nós vamos ler um pouco do Evangelho, Marcos, capítulo 5. Então você tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Queria que você abrisse no segundo evangelho, de João Marcos. Interessante que João Marcos foi um dos que acompanhou Paulo, Barnabé, e no final, nas cartas de Paulo fala assim: traga João Marcos, que ele é útil para o ministério. Então, um jovem que iniciou o ministério jovem, e depois até Deus permitiu que ele escrevesse essa carta. Eu não vou ler na íntegra os versículos, que são muitos, mas conforme eu vou ministrando aqui a palavra, eu vou lendo os versículos. Então a história começa no versículo 21, Marcos capítulo 21. Vou ler o primeiro versículo. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ela. E aí o texto continua, e nesse Jesus foi com ele. Na caminhada, Jesus encontra aquela mulher com fluxo de sangue. Já tinha 12 anos com fluxo de sangue, e ali ela toca em Jesus, e Jesus: sai poder de mim, e ali Jesus cura aquela mulher, e Jesus, o foco dele é ir para a casa de Jairo. Jairo vai desesperado. Jairo era um dos líderes da sinagoga, e Jairo falou: Senhor, minha filha precisa do seu toque, minha filha precisa do teu poder na vida dela. Só que no caminho, no ministério das interrupções, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, Jesus encontra essa mulher. Mas Jesus depois vai até o final na casa de Jairo, e ali não só cura, mas ressuscita a menina. Aqui a gente vê duas histórias que estão entrelaçadas. Duas histórias que, quando você olha para elas, você percebe o seguinte: nossa, essas duas mulheres, uma mulher e uma garota, uma menina de 12 anos, enfrentando os golpes da vida. Esse é o tema da mensagem. Enfrentando os golpes da vida. Você já foi golpeado pela vida? Já foi golpeado? De que forma você foi golpeado? Eu já fui golpeado em algumas áreas da minha vida. E nessa manhã eu quero falar sobre esse tema. A vida nos golpeia, e a vida estava golpeando essa mulher com fluxo de sangue. 12 anos com fluxo de sangue. E o texto diz também que golpeou essa menina 12 anos. Ainda nem tinha vivido de verdade. Com 12 anos ela tinha falecido. E a vida pega a gente no âmago. A vida pegou essa mulher com fluxo de sangue, essa menina com 12 anos,
pegou no cerne dela, pegou por dentro. Quando a gente fala do âmago, quando a gente fala do cerne, é aquilo que está dentro de nós, o coração, a alma. Essa mulher que ela implorou para Jesus, né? Ela toca em Jesus. Ela era uma mulher que tinha o sangue jorrando. O texto fala que ela tinha o sangue jorrando. Olha que interessante, verso 26. Verso 26 diz assim, verso 26. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Verso 26, vou repetir de novo. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo que tinha, mas não melhorava. Olha só, então você vê uma mulher com fluxo de sangue jorrando, e você vê uma menina com fluxo de sangue cessando. Olha as histórias, como elas entrelaçam, né? No verso 35 diz assim, verso 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da sinagoga da casa de Jairo, e o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles. Então, parou de jorrar sangue. Como que você tem enfrentado os golpes da vida? Eu queria contar uma história aqui rápida. Fala de um homem que ele sentou num banco e tinha uma taxinha. E essa taxinha penetrou na perna dele. E aí essa taxinha começou a doer a perna dele. E aí o que ele fez? Ele foi e procurou um budista. Falou, moço, tô com uma taxinha aqui e tá doendo muito a minha perna. E aí o budista falou assim, olha, o problema não é a taxinha, o problema é você. Então, não pense na taxinha, não pense no problema, mas pense em entrar em harmonia com o seu cosmo. Você vai parar de sentir dor. Só que nada adiantou, a dor continuava. Aí ele procurou o quê? Ele procurou um muçulmano. Aí o muçulmano falou para ele assim, é vontade de Alá. E então, se é vontade de Alá, você tem que aceitar essa dor. E aí a dor continuava. Aí ele procurou um hindu. Sabe o que o hindu falou para ele? O hindu falou para ele assim, olha, você deve ter feito coisas erradas no passado e agora você está pagando por isso. Como assim? Agora você está pagando por isso. Você fez coisas, você tem débitos do passado e agora você está pagando por isso. Então, cada um desses, o budista, o muçulmano, o hindu, foi falando coisas para ele, mas a dor continuava. E aí, sabe o que aconteceu? Ele procurou um cristão. Aí o cristão falou para ele assim, olha que coisa, é uma historinha, né? O cristão falou para ele assim, olha, sabe o seu polegar? Tudo bem, pega ele e aperta a taxinha e puxa com tudo. Aí ele foi lá e apertou a taxinha e puxou. Aí o que aconteceu? A dor cessou. A dor sumiu. Tomou Doril, a dor sumiu. Ou seja, simples assim, pastor. Era só puxar a taxinha e a dor ia passar. Mas quando a gente olha para essa história, né? Qual que é a moral dessa história? A moral dessa história é que Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele se manifestou para destruir as obras de Satanás, para tirar as taxinhas que Satanás colocou. A Bíblia fala que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos perdoou. Então, assim como ele nos perdoou, ele fala assim, perdoa também. Então a gente tem Jesus agindo sobre as ações do diabo, agindo sobre os pecados nossos. E lá em Apocalipse 21:4 diz assim que ele, no final, quando a gente tiver com ele, encontrar com ele nos céus, quando a gente tiver com ele para sempre, ele vai enxugar toda lágrima. Você tem chorado, ele vai enxugar essa lágrima. Lá fala que você não vai sentir dor, que você não vai sentir tristeza. E ele fala assim que essa antiga ordem que jaz no maligno não vai ter mais. Então, quando você está com Jesus Cristo, ele te ajuda a superar o sofrimento. Não é um pagamento, você não está pagando, porque Jesus pagou os nossos pecados. Deus deseja iluminar o mal na nossa vida, isso é certeza.
E nessa manhã eu queria aqui fazer 4 observações. Como é possível superar os golpes da vida? Como é possível superar os golpes da vida? Eu queria fazer 4 afirmações. A primeira afirmação que eu quero fazer é que os golpes são universais, não escolhe idade. Os golpes são universais, não escolhe idade. A gente olhar aí para o coronavírus, tem matado gente acima de 60 anos, 80, 90, mas tem matado crianças também. E olhando para o texto, olhando para essa história de Marcos 5, fala que o sofrimento era socializado, ou seja, uma mulher, na nossa história é uma mulher, na nossa história é uma menina. Quando a gente olha para isso, a gente percebe o quê? Puxa, tanto uma como a outra está sofrendo. Tanto uma como a outra está tomando pancada, né? Nesses últimos meses, vários amigos nossos receberam o telegrama da empresa falando, infelizmente não vou dar para ficar com você. Felizmente, por causa da crise, por causa da situação, um golpe da vida. Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, a dona Clarice recebeu um laudo médico mostrando que ela tinha câncer. Olha um outro golpe da vida. A semana passada morreu um tio da minha mãe, um tio bacana, tio Carlos, já estava com idade avançada, mas outro golpe da vida. Meu primo Marcel, agora perdeu a mãe o ano passado, agora o pai. Então esses golpes, ele vem e eles não pedem licença. Então o sofrimento, ele faz parte do jogo. Não é castigo de Deus, Deus não está castigando a gente, faz parte da vida, não é que Deus nos esqueceu. Pastor, quando a gente olha para as pessoas, será que estão sofrendo por causa do caráter? Né? Nem sempre é o caráter. Quando a gente pega lá Ezequias, rei de Israel, o Senhor falou para ele assim, Ezequias, põe a casa em ordem, porque você não vai passar muito tempo vivo. E aí o Ezequias ali, ele clamou ao Senhor, e aí ele falou, Senhor, como assim? E aí ele orou, e aí ele buscou a fidelidade de Deus. Aí Isaías 38, PR, anota aí, o Senhor falou assim, tá bom, vamos dar mais 15 anos para Ezequias. Mas era uma pessoa que andava nos caminhos de Deus. Então, nem sempre o sofrimento ele é castigo de Deus, ou porque Deus esqueceu. No Juventus, é engraçado que eu estava sempre, né, ou de vez em quando, ou estava com o tornozelo machucado, ou com o joelho machucado, ou com o braço machucado. E uma vez, jogando lá em São José dos Campos, eu fui fazer uma jogada, eu tropecei, caí em cima do braço, aí meu cotovelo saiu fora do lugar. E eu lembro que eu fui levado para o vestiário do São José, quem era o técnico que estava lá? O Leão. E aí o Leão foi perto de mim e falou, opa, garoto, como é que você tá? O que aconteceu? Aí falaram lá para ele, aí sabe o que ele me falou? Faz parte da vida, faz parte do futebol. Então, faz parte da vida, faz parte da sociedade que nós vivemos, passar por lutas, passar por dificuldades. Há algum tempo atrás, eu e a Gabi tivemos um velório de um familiar nosso, pessoa bacana, pessoa que a gente, uma admiração por ele, gostava de ouvir as histórias dele, mas graças a Deus ele morreu com Cristo. Então, uma dor para a família, uma dificuldade para a família. E eu queria dizer para você que é muito importante, né, nesse ponto, às vezes você fazer um autoexame, ver por que você está sofrendo. Se você está sofrendo por causa de pecado, aí eu diria para você assim, se arrepender dos seus pecados e tratar isso o mais urgente possível. Manassés, que foi filho de Ezequias, que reinou depois do pai, com 12 anos, ele começou com 12 anos, hoje o número é 12, tá? Ele começou com 12 anos, só que ele reinou 55 anos. O que ele fez? Ele encheu Israel de idolatria, encheu o templo de idolatria, e aí sacrificou os filhos. Sabe o que Deus teve que fazer com ele? Colocar um anzol nele, um anzol na boca dele, levar ele prisioneiro, cativo dos assírios,
E aí Deus tratou a vida dele, e ali ele se arrependeu, e ali ele chorou, e ali ele buscou o Senhor, e depois voltou para o reinado e consertou a casa. Então, se você está sofrendo por causa de pecado, faz como Manassés, trata a vida. E um detalhe aqui nesse ponto que eu queria deixar assim para você pensar, toma cuidado quando o maligno ele vem te acusando. Ele é clássico nisso, ele gosta de fazer isso. Ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Mas olha, dá ouvido para o Espírito Santo, que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e do Espírito. Do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo nos leva para a Bíblia e nos fala assim, olha, lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Jesus trouxe libertação completa para você. Jesus, ele ofertou a vida dele no nosso lugar. Vocês são filhos de Deus, o próprio Espírito testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você faz parte do pacote da herança eterna. Olha que coisa sensacional. A glória de Deus age nas nossas vidas. E lá em Romanos 8 fala assim que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, como é possível superar os golpes da vida? Então, a primeira observação, os golpes são universais, não escolhe idade. A segunda observação que eu quero fazer aqui nessa manhã, que os golpes da vida podem ser imediatos ou prolongados. A menina estava doentinha lá, Jairo chegou e falou, Jesus, minha filha está doentinha lá, está com febre, e está com dor de garganta, alguma coisa com ela lá, dá para você ir? Daqui a pouco ela morre. E no caso da mulher com fluxo de sangue, já tinha 12 anos. Olha só, que coisa horrível, 12 anos. E porque ela tinha esse fluxo de sangue, ela não tinha só um sofrimento físico, não tinha só um sofrimento do corpo, mas tinha um sofrimento emocional, tinha um sofrimento espiritual, porque ela não podia entrar na sinagoga. Então, não tinha só a estrutura física, era a estrutura da mente, do espírito, da relação na sociedade, ela era excluída por causa da doença. Então, imagina que esse prolongar não era só o sangue vazando, mas era um prolongar de poder não fazer parte da vida, do relacionamento, né? Às vezes a gente fala assim, né? Puxa, morreu sem sentir dor. Que bom, né? Morreu sem sentir dor. Mas às vezes a gente fala assim, que bom que morreu, porque estava sentindo muita dor. A gente já falou isso, né? Eu já ouvi essas observações. Eu quero dizer para você que, talvez, às vezes, no nosso coração, a gente fala assim, né? Por que Deus protege um e não protege o outro? Por que Deus permite isso e não permite aquilo? Eu diria para você tomar cuidado com esse julgar Deus. Né? Por que está acontecendo isso comigo, Deus? Toma cuidado com esse julgar Deus, porque quando eu penso no Senhor Jesus, quando eu penso na Trindade, no Pai, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos perecendo, nós estávamos indo para o inferno e Deus mandou Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, fala que ele falou assim, Pai, eu sou Deus, nós somos o Deus trino, um só Deus, e eu quero me fazer carne para habitar no meio do povo, para salvar o povo. Então ele veio da glória dele, ele veio dos céus, da eternidade, para vir aqui se fazer carne e habitar no meio de nós. Puxa, e quando a gente pensa assim, na nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Jesus, o quanto Deus tem nos transformado, o quanto Deus nos tem feito mais seres humanos, mais pessoas do bem, mais pessoas para servir outros. E aqui eu queria fazer uma aplicação aqui para você. Jesus não mediu distância, o Pai não mediu distância, o Espírito Santo não mediu distância, veio da eternidade. E você tem medido distância para servir as pessoas? Ou você é aquela pessoa assim que fala, é muito longe. Será? Queria lembrar também aqui as nossas avós, tirando a dona Clarice, que não é avó, a avó Madalena, que já está com uma idade avançada, né? A dona Laíde, a dona Vilma.
ore por elas. Graças a Deus, assim, Deus tem dado um pouco de saúde para elas, né? A idade já é difícil, né? Por causa da idade. O próprio Salmo 90 já diz que quem chega nos 70, 80 é dor, os desafios são maiores. Mas continue orando por elas, continue, sim, na medida do possível, que você dá uma ligada, você dá um alô. Isso é tão importante, poder ouvir a sua voz, a sua oração. Então, como que é possível superar os golpes da vida? Os golpes da vida são universais e não escolhe idade, esse é o primeiro. Os golpes da vida, ele é imediato e prolongado, então 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, de repente é rápido, às vezes demora, e todos trazem dores. Terceiro, os golpes são agravados por pessoas que nos cercam. Presta atenção nisso. Os golpes são agravados por pessoas que nos cercam. Se você olhar o texto, ler ele na íntegra, você vai perceber o quê? Que tem a multidão. No verso 27, no verso 25, no verso 30, no verso 31, o tempo todo a multidão comprimindo Jesus, porque onde Jesus estava a multidão. E no verso 31, olha que interessante, o verso 31 diz assim, versículo 31, respondeu os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Olha que insensibilidade dos discípulos. Porque Jesus, a mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus. E aí Jesus falou assim: alguém tocou em mim. Aí os discípulos falaram assim: ele está de brincadeira. Está todo mundo tocando nele. Mas ele falou assim: não, mas quem me tocou diferente. Quem me tocou com fé. Alguma coisa aconteceu porque saiu o poder de mim. Uau! E os discípulos assim: ah, Jesus, para com isso. Se você olhar também no verso 35, versículo 35, eu já tinha lido, vou ler de novo, faço questão de ler, diz assim, ó: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Jairo, vamos para casa, a menina morreu, vamos só fazer o sepultamento, vamos comprar o caixão, vamos fazer o velório, porque não adianta mais. Pessoas atrapalhando, pessoas sendo um obstáculo para que outros continuem crendo. Então, a multidão, os discípulos, às vezes nós mesmo como cristãos atrapalhamos o agir de Deus, a família atrapalha o agir de Deus, vieram da casa dele, a igreja atrapalha o agir de Deus, muitas vezes. E eu quero dizer para você uma coisa, eu louvo a Deus, porque um dia eu conheci esse Jesus. E sabe aquele Jesus que Pedro, lá em Atos, capítulo 3, quando eles vão orar, ele e João vão orar, e ali tem um mendigo, tem um paralítico ali pedindo esmola, e ele pede uma esmola para Pedro, ele fala assim: dá uma esmola. Aí Pedro fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse Jesus que ressuscitou, que está vivo, que levanta as pessoas, que ressuscita as pessoas, não importa o tempo que a pessoa está sofrendo, que Jesus vai e age. Olha que tremendo isso, lá em Atos 16, quando o carcereiro lá desesperado, porque já tinha acontecido algo sobrenatural e as correntes de Paulo e Silas tinham sido rompidas e os presos fugiram, e o carcereiro ali desesperado, e o carcereiro falou assim: o que eu faço, Paulo? Aí Paulo fala assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Gente, Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Então, que eu e você não sejamos obstáculo para as pessoas conhecerem aquele que pode dar vida, aquele que pode dar conforto, aquele que não atrapalha a nossa vida, aquele que faz a vida ficar melhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Às vezes as pessoas podem nos confortar.
Eu sei que muitas pessoas têm me confortado a igreja nos momentos de dificuldade, mas às vezes também a gente pode atrapalhar. Então, quando você percebe que você fala, eu estou atrapalhando, é melhor ficar em silêncio. É melhor, olha, só na oração. E aqui eu queria deixar uma palavra para vocês casais. Lá em Efésios capítulo 5, fala assim, esposo, 5:25, é para você, marido. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Não, esse amor é um amor que você... Sabe aquele sócio torcedor? Sócio torcedor, eu tô com a camisa aqui do Flamengo, né? Mas não é a camisa do Flamengo, não. Né? Mas o sócio torcedor do Corinthians, do Flamengo, cara, o cara dá a vida pro time. O cara paga lá R$200 no final de semana, mas vai assistir o jogo. O cara tá comprometido com o time. Seja um sócio torcedor da sua esposa. Seja um sócio torcedor do seu marido. Sabe? O que Paulo escreve aqui em 1 Coríntios, fala assim, maridos, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. E para a esposa, eu deixo esse versículo aqui, o verso 33 do capítulo 5, ele diz assim, esposa, trata o seu marido com todo respeito. Ele não fala assim, trata com respeito seu marido, com todo respeito. Então, a esposa necessita ser amada e o marido necessita ser respeitado. E é legal porque Paulo cita nesse capítulo o manual do fabricante, que é Gênesis capítulo 2, quando ele diz assim, sai da sua parentela, né, e se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, e os dois vão se unir e se tornar uma só carne. Ele cita o manual do fabricante. Quantas vezes o marido tem sido golpeado, ou a esposa tem sido golpeada, e aí não tem sabedoria, e um não nutre o outro não ouve o outro, e aí um não apoia o outro no ministério, no relacionamento, no trabalho, na vida. Eu estou aqui gravando, falando com vocês, minha esposa está em casa lá estudando. Está lá aprendendo, né? Ela está trabalhando, mas está aprendendo, está estudando os aplicativos. Nossa, como eu fico feliz quando minha esposa sobe aqui para louvar a Deus. Quando eu estou aqui pregando e ela está orando por mim, um apoiando o outro, um desafiando o outro, um orando pelo outro, e não atrapalhando a vida do outro. Amém? Então, os 3 golpes que eu já falei, os golpes são universais e não escolhe idade. Os golpes da vida podem ser imediato e prolongado. Os golpes da vida são agravados por pessoas que nos cercam. E por último, os golpes da vida são resolvidos por uma só pessoa e ninguém mais. Os golpes da vida são resolvidos por uma só pessoa e ninguém mais. Olha o versículo 22. Versículo 22 diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem, por favor, e põe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Ele foi para o líder da sinagoga, o líder da igreja local, foi para quem? Para Jesus. Agora no versículo 27, olha o verso 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, ele está falando da mulher com hemorragia. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Oh, glórias! Aleluias! Livre do seu sofrimento. Livre do seu sofrimento. E olha o verso 42, diz assim, 42. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe das crianças e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança.
tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônicos, e ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa de comer. Uau! Uau! A menina ressuscitou. Olha que coisa linda isso, gente. Esse Jesus, pastor, ele é o mesmo hoje? Ele é o mesmo hoje. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria dizer o seguinte, uma observação aqui no texto. Porque Jesus não pegou o Uber e foi direto na casa de Jairo. Ele foi andando e na caminhada ele teve uma interrupção. Qual foi a interrupção? Primeiro Jairo interrompeu ele, porque ele estava caminhando. Jairo interrompeu ele e atendeu Jairo. Aí depois, antes de chegar na casa de Jairo, a mulher com fluxo de sangue interrompeu ele. E ele tocou na vida da mulher. Ele vai agindo no caminho. Ele vai agindo cada vez que ele ia dando os passos. E eu penso aqui que não é somente Jesus age no momento marcado, na hora marcada, mas ele vai vendo as pessoas à frente e vai manifestando o seu amor, a sua graça, o relacionamento com as pessoas. Essa semana eu fui até o dentista e aí eu falei, Senhor, quando eu sair daqui eu queria falar de Jesus. Tava um sol tão gostoso, gente. E aí eu tava com a máscara, né? Na hora que eu saí do dentista, tinha um jovem no ponto de ônibus fumando, sem a máscara, porque estava fumando. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu posso falar uma coisa para você? Eu escutei uma história, eu queria te falar. Diz que uma pessoa não toma banho no mesmo rio. Como assim? Aí ele ficou meio sem entender. Eu falei, não, um rio corrente, né? Um rio, ele é corrente, então a pessoa toma banho, né? Aí no outro dia ele vai tomar banho, não é o mesmo rio, não é a mesma água. Ele falou, é verdade. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, pois quando a gente tem um relacionamento com Jesus, Jesus começa a transformar a gente. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando a gente deixa Jesus fazer morada, a gente começa a ter uma transformação de mente. Então, eu era mais fofoqueiro ontem, amanhã não sou tão fofoqueiro. Vai melhorando. Eu falava palavrão ontem, o palavrão vai diminuindo. Eu mentia muito ontem, na semana que vem eu já estou mentindo menos. Ou seja, há uma mudança no meu coração. Aí ele riu e falou, poxa, cara. Então no caminho, você tem tantas pessoas que você pode falar de Jesus, que você pode verbalizar Jesus. Jairo foi a Jesus, a mulher foi a Jesus e você? Para quem você tem ido? Para quem você tem ido? Hebreus 13:8 diz assim, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. O Jesus que curou no primeiro século é o Jesus que cura no século 21. O Jesus que tocou naquela mulher com enfermidade é o mesmo Jesus que pode tocar nos seus amigos, nos seus parentes que estão com coronavírus. Ou não pode tocar também. Senão todo mundo estaria curado. Nós temos orado. Muitas pessoas têm sido curadas. Mas eu acredito que Ele quer tocar, Ele pode tocar. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus, há um só Deus. O Brasil não é politeísta. Crê só em um Deus. Se você for na Índia, eles são politeístas, eles adoram a vaca, o rato, eles adoram deuses. Nós não somos politeístas. Há um só Deus. Aí você fala assim, Marcelo, eu concordo com você. É um só Deus. Mas o mesmo versículo diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e o Marcelo só tem um só mediador, Jesus Cristo. Só Ele pode nos mediar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para você ir até Ele, para você ir até o Pai, você tem que vir até o Filho. E o Filho te leva ao Pai. Um só mediador. E esse um só mediador foi o que Jairo fez. A sinagoga queria a cabeça de Jesus.
Que bem que Jesus passou parte do ministério dele, se você ler o livro de Marcos, ele passou parte do ministério dele pregando na sinagoga. E pode ser que uma das sinagogas que ele pregou, esse Jairo, opa, esse Jesus é diferenciado, esse Jesus aí, ele é Deus, esse Jesus aí, uma hora eu vou falar com ele, a hora que a água transbordar, a hora que o calo bater, a hora que a dor vier. Pode ser que nesse momento o Jairo lembrou de Jesus. Gente, que interessante, né? Quando a fragilidade vem, quando a dor vem, quando as dificuldades vêm, Deus usa para se aproximar de nós, ou nós nos aproximarmos dele. Hoje eu louvo a Deus porque meu pai, minha mãe, meu irmão, meus sobrinhos, todos seguem esse Jesus. Entenderam que há um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Entenderam que há um só mediador. Entenderam que esse Jesus que curava no primeiro século cura hoje. E se ele está sempre conosco. Houve cura e ressurreição. Mas nem sempre tem cura. Mas sabe qual é o melhor de tudo? É saber que mesmo que não tenha cura, ele está lá com você. Mesmo que as coisas às vezes demoram a ser resolvidas, ele está lá com você e ele está trabalhando na sua vida. Não promete salvação do sofrimento, não promete salvação pelo sofrimento, mas ele promete salvação no sofrimento. Ele estava lá na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele estava na cova dos leões com Daniel. Ele está lá. O mais importante é saber que ele está lá. Você está sofrendo, você está passando mal, você não está bem, mas ele está lá. Ele está cuidando de você. Ele põe ordem no caos. E uma coisa muito interessante aqui, que se você parar para pensar, o Jairo, ele só pediu uma cura. Mas ele recebeu muito mais do que ele pediu. Ele recebeu a ressurreição da filha. Olha só. Senhor, minha filha está precisando de remédio, ela está precisando de cura. Aí Jesus chega lá e ressuscita a menina. A mulher com fluxo de sangue, ela recebe muito mais do que a cura. Jesus fala assim, quem me tocou? Eu quero saber quem me tocou. E naquela época, Jesus é mestre. O texto diz assim, não amola o mestre, ele é o mestre. Ele é o rabi. E geralmente as pessoas impuras não tocavam no rabi. Eram impuras. E Jesus fala assim, quem me tocou? Jesus traz ela para a sociedade. Aí ela vai e fala assim, fui eu que te toquei. Jesus não só cura a parte física, mas Jesus cura a parte emocional, porque Jesus traz ela ela pode entrar na sinagoga agora, antes ela não podia. Cura a parte espiritual. Esse Jesus, ele não quer só dar uma cura para você, e você não toma, eu fui curado. Ele quer te dar uma cura espiritual, você está entendendo isso? Ele quer te dar uma cura emocional, você está entendendo isso? Ele quer te curar por inteiro, porque a obra de Deus é completa. Para mim isso é forte demais. A vida é assim, não escolhe idade. A vida é assim, imediata e prolongada. As pessoas são assim, pode agravar o problema, mas Jesus age assim. Ele restaura a gente quando a gente recebe os golpes da vida. Gente, isso não é tremendo, isso não é fantástico? Ele acalma o coração, ele enche de esperança a nossa vida, ele traz conforto para nós. A gente vai ter golpes e golpes, a igreja vai ter golpes e golpes, mas nós precisamos confiar nesse relacionamento com ele. Nós precisamos confiar que ele está conosco todos os dias. Gente, eu gosto na igreja de festa de criança. Se não me convidar para a festa das crianças aqui, vai ter comigo, hein? Mas aí tem docinho, né? A gente é bom demais, né? Eu gosto de ser convidado para casamento. Não preciso fazer o casamento. Eu gosto de ir no casamento. É bom, né? Depois, então, aquele churrasco, Mas, puxa vida, velório é uma coisa... Velório é uma coisa que é meio complicado. E eu já fui esse ano em 2 velórios. E estou falando isso por quê? Porque a gente tem visto vários velórios
acontecendo. Hoje é quinta-feira e eu, pelas estatísticas que eu vi, já tem 6.000 pessoas, 6.000 velórios. Quer dizer, nem foram velórios, né? Foram caixões que foram jogados no buraco e jogado terra. Lembro aquela história do ladrão na cruz. Tinha Jesus no meio e os dois na ponta. Aí um dos ladrões disse assim: Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso? Aí ele falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. O outro ladrão começou a questionar Jesus: se você é o Filho de Deus, salva a ti mesmo. Se você é o Filho de Deus, tira a gente daqui. Aí o outro ladrão falou assim: olha, para de falar isso. Nós merecemos estar aqui. Ele não, ele é justo. Ô justo, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso? E aí Jesus falou: hoje estará comigo no paraíso. E eu fico pensando aqui, imagina você indo no velório desse que Jesus disse que estaria com ele no paraíso. Como que ia ser o velório desse homem? Ia ser um velório alegre, tá com Jesus no paraíso. Esse homem aí, ele tem vida eterna. Esse homem aí, ele está com Cristo. Por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele creu. Então eu queria dizer para você, existe um golpe que é um golpe fatal, que é a perdição eterna. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa. E em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É esse Jesus que dá vida. Não só a vida eterna, mas vida abundante para você andar nesse mundo. Se você não tem o Filho, não tem a vida. E sobre você permanece a ira de Deus. Lê o capítulo 3 de João inteiro. Estar com Ele é certeza que quando vier esse golpe, ele não vai ser uma perdição. Ele vai ser o Paulo fala assim, que o morrer é lucro. Porque ele preferia estar com o Senhor, que não tinha comparação. Não tinha comparação. Eu queria nessa manhã orar por você. E eu queria que você abaixasse sua cabeça onde você está aí. E que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar pedindo para que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua casa, na sua vida, te ajudar a superar esses golpes. E também, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso nessa manhã. Senhor, quero te agradecer por esse dia, te louvar, porque se não for o Senhor que me trouxesse aqui, que cuidasse de mim, se não fosse o Senhor que pudesse me dar fôlego de vida, dicção, fala, capacidade de aprender, de entender, se não for o Senhor, o construtor da minha vida, da minha casa, Deus, nada teria aqui, Deus. Eu te louvo, Pai, porque mesmo com os golpes da vida, o Senhor tem me dado maturidade, feito eu crescer, me dado perseverança, tem me feito oscilar menos, tem me feito ser sim, não, sabendo que o passar disso vem do maligno. E Pai, nessa manhã eu te peço em nome de Jesus que o Senhor coloque as tuas mãos sobre os 4 cantos da terra, sobre o Brasil, sobre os estados, sobre os municípios, Senhor, sobre os bairros, Pai, onde tem pessoas que estão passando por momentos de luta, de desemprego, Pai, dos golpes da vida, Pai. Não só o coronavírus, mas tem outros golpes, outras bactérias, outras doenças. Dificuldades no lar, no casamento. Põe a tua mão de cura, Pai. Ó Jesus Cristo, toca com o teu poder. Nós entregamos a Ti como Jairo entregou, como aquela mulher entregou, Pai. Nós tocamos no Senhor. Não é só um abraço, mas um toque de fé. Pedindo que o Senhor faça um milagre nos casamentos, nas famílias, nos filhos, na igreja, Deus. Na igreja do Brasil, na igreja do mundo, Pai. Que esse evangelho chegue, Pai, até os confins da terra, onde ainda não chegou, Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Posso crer no ar.
porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas um sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Amém. Oi, gente, passando aqui para avisar para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar muito esse vídeo com todos os seus amigos e conhecidos. Segue a gente no Instagram, @liancatabuão. Um grande beijo, que Deus abençoe muito a semana. Beijo. Tchau. Bom domingo pra você. Abraço. Tchau.